Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live no canal Alça Umbanda. Meu nome é Alex Costa, para quem não me conhece, para quem já me conhece, olá! Vamos para mais uma live aqui na segunda-feira. A gente costuma fazer às 21h30, mas hoje eu comecei um pouquinho mais cedo, às 21 horas, quer dizer, um pouquinho atrasado, mas estamos aqui já. E para a gente poder falar de Umbanda, trocar uma ideia, comentar, responder pergunta, de falar de terreiro de Umbanda, né, de uma forma que as pessoas possam entender qual o fundamento do terreiro, qual a importância do terreiro, né? Eu quero abrir um terreiro, vamos passo a passo, vamos entender, né? Por que não é tão fácil assim, mas também não é assim impossível, né? Mas precisamos compreender, entender, para que as pessoas tenham rumo, tenham direcionamento, tenham fundamento e tenham responsabilidade, que é o mais importante. Para falar desse assunto, eu trouxe a mãe Fabiana de Iemanjá, do canal Umbandela, tá? Ela já está aqui nos bastidores, está lá tá fazendo maquiagem, tá, né? O pessoal tá preparando ela para entrar ao vivo aqui, então ela já entra aí, tá? Então a gente vai trazer hoje aqui a nossa convidada mãe Fabiana de Iemanjá. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tá me ouvindo? Com certeza, eu não ia estar falando sozinho aqui. Estou me ouvindo completamente. Quero agradecer muito esse convite. Sempre que eu posso, eu estou aqui no canal. Quando eu não estou assistindo ao vivo, eu assisto depois. Eu quero falar um pouquinho desse hábito que eu tenho de assistir as lives. Quero dar boa noite a todo o pessoal do chat, pedir bênção aos mais velhos, aos mais novos, e que Mãe Iemanjá nos abençoe, que a gente possa trazer uma contribuição para esse povo que a gente ama tanto, que é o povo da Umbanda. Nosso canal aqui é assim, a gente tenta fazer com que os canais que têm qualidade, que têm boa informação, também possam crescer, porque assim é como a Umbanda, né, mãe? A Umbanda ela não existe um terreiro, não existe dois terreiros, não existe, né? Tudo que é terreiro, que está dentro do fundamento, que traz para as pessoas um acolhimento, um sentido para a vida, eu acho que tem que ser valorizado sim, né? Importa se é grande ou pequeno, se tem uma grande estrutura ou se não tem, mas a importância é o que ela traz como fundamento, né, para a vida das pessoas. Se as pessoas ali estão conseguindo ter sentido para a vida, então a gente tem que propagar isso, tem que mostrar para as pessoas que não é a estrutura, mas sim o que ela tem a oferecer para as pessoas. Mas as pessoas hoje buscam terreiros de Umbanda, mas buscam os grandes, porque os leigos, né? Não estou falando aquelas pessoas que têm um pouco de conhecimento de Umbanda. E aí quando chega num terreiro mais simples, que eu digo assim, na estrutura, parece que não há confiança, elas nem esperam ver o conteúdo e aí já correm. Talvez isso, eu vou fazer essas perguntas, depois a gente vai comentando. Eu queria que a senhora falasse, antes de responder as perguntas, queria que a senhora falasse um pouquinho da senhora, do terreiro, né? E eu trouxe a senhora justamente para falar como é que a senhora iniciou o terreiro de Umbanda, tá? Muitos acreditam que, para ter um terreiro, o que precisa ter? Né? Quais são os caminhos? Então não existe um caminho. Hã? Tem que ser meio louco. Tem que ter coragem também, viu? O pessoal fala, eu vejo tanta gente que fala assim, eu vou abrir meu terreiro de Umbanda por conta própria, mas você tem coragem? Tenho, você sabe as dificuldades? Porque não é fácil lidar com pessoas, muito menos com vidas, né? Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho da trajetória da senhora, para o pessoal conhecer. Eu já sei que muitos já conhecem o trabalho da senhora, mas eu queria que a senhora afirmasse isso aqui no nosso canal aí, para depois, futuramente, as pessoas que chegarem assistindo já saberem um pouquinho. Fica à vontade, mãe. A minha relação com a Umbanda é uma história de encontros, desencontros, e eu acho muito interessante, porque eu vejo muito essa questão, né? Vou fazer um curso, vou abrir meu terreiro. Não é bem assim, né? Eu nasci dentro de uma família que trazia duas vertentes religiosas bem diferentes. O meu pai é luterano e a minha mãe umbandista. A madrinha dela tinha um terreiro na cidade de Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre, hoje moro em Pelotas. E eu nasci em contato com a Umbanda. Então, justamente nessa casa, né, que é pequena, que é familiar, que não tem essa grande estrutura, não tinha estudo, era uma Umbanda bem tradicional, bem pé no chão.
Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem algumas diferenças importantes. A gente tem aqui o batuque muito forte, né, que é a religião dos orixás. No Rio de Janeiro a gente vai ter o candomblé, na Bahia a gente tem o candomblé, no Rio Grande do Sul a gente tem o batuque. Então acontece que muitos terreiros de Umbanda acabam sofrendo ou nascendo, né, sob a influência do batuque. Então aqui, para a gente encontrar uma Umbanda nos termos da Umbanda do Zélio, né, uma Umbanda mais pura, não sei nem que expressão usar, né, mas a Umbanda na sua vertente original é muito difícil. Morei 11 anos na cidade de Camaquã durante a minha adolescência, me afastei da religião com uma segurança do Pai Urubatão, que é o meu padrinho na Umbanda, porque aos 13 anos de idade eu comecei a ter sintomas muito fortes de mediunidade, muito fortes. E embora conhecesse, embora vivesse dentro da Umbanda, eu não queria isso na minha vida. Eu não queria esse compromisso com a religião. 13 anos de idade, eu era uma criança, os sintomas eles me causavam muito mais medo do que qualquer outra coisa. E aí, quando terminei o ensino médio, vim morar em Pelotas para fazer faculdade. E eu gosto de falar isso porque eu sou naturalmente uma pesquisadora. Eu gosto muito de estudar. O estudo ele faz parte da minha vida e voltei a ter contato com a Umbanda. Buenos, resumindo, né? Passei por 3 terreiros de Umbanda aqui, fiquei um tempo razoável em cada um deles, né? No primeiro, em torno de 7 anos, depois mais 2 anos numa casa de Umbanda sagrada, e por fim, não lembro exatamente o tempo, mas foram 3 ou 4 anos na última casa. O que me fez transitar, né? Eu acho que o pessoal tem que ter consciência, assim, eu vejo muitas vezes o pessoal saindo da religião, porque na casa acontece isso, acontece aquilo, porque as pessoas... Eu nunca saí em relação às pessoas. Eu nunca saí de um terreiro porque me fizeram cara feia ou porque... por incompatibilidade de gênio, né? Que é uma coisa que a gente sabe que é muito comum, e depois, quando a gente está à frente de uma casa, a gente vê que esse é um problema difícil de lidar. Mas eu nunca saí por isso. Eu sempre saí quando eu percebia que aquela casa não estava servindo aos propósitos da caridade que eu entendia que era Umbanda. Já lá no início da trajetória, eu tive um encontro com 2 livros que eu até separei aqui para mostrar. O primeiro foi esse aqui, Aos Pés do Preto Velho, do Norberto Peixoto, e depois Umbanda Pé no Chão. O Norberto é um sacerdote de Umbanda que tem centro aqui em Porto Alegre. Ele escreve muitos livros a respeito da religião. E eu tive o primeiro contato de estudo de Umbanda com ele. Me apaixonei, porque sempre gostei muito de estudar. E aí a gente começa a perceber, eu comecei a perceber, né, muito aqui em Pelotas, essa influência do batuque. Nada contra a religião. É uma religião que eu respeito muito. Inclusive, nos últimos dias, que eu disse para o senhor que eu não podia fazer a live semana passada, porque eu estava desenvolvendo um projeto, né? Vou trabalhar na semana de combate à intolerância religiosa, que acontece aqui todos os anos. Então, dentro dessa pesquisa que eu estava fazendo, aprendi muito sobre o batuque, até então, coisas que eu nem sabia. Mas eu sabia o que era Umbanda e o que não era Umbanda. E sempre incomodando, né, os sacerdotes
que são todos queridos no meu coração, os 3 são queridos no meu coração, especialmente a mãe Vera, que foi a que acompanhou um começo mais forte da minha caminhada, e eu incomodava muito para que fizessem estudo nos terreiros. Vamos estudar, vamos pegar um livro, vamos ler, vamos conversar, e infelizmente não tinha espaço para isso. Durante essa caminhada, não é que assim, eu saí de uma casa, fui para outra, saí de outra, fui para outra. Não, eu sempre passei períodos de reclusão. Eu digo para as pessoas, a gente tem que aprender a viver lutos na nossa vida, né? Eu trabalho com constelação familiar e mentoria de pessoas, e uma das coisas que eu aprendi é que a gente tem que encerrar os ciclos de forma respeitosa e só iniciar um novo ciclo quando a gente se encontra preparado para isso. Então, não foram anos, foi uma trajetória de muitos anos. Hoje eu comecei a minha trajetória lá aos 13 anos de idade, hoje eu tenho 46 anos. Então, não é uma história que começou, né? Eu passei um mês numa casa, fui para outra. Não, foram longos caminhos. Na última vez, eu fiquei 3 anos afastada do terreiro. Me desliguei e aí criei um grupo de estudos. Encontrei, porque assim, o universo ele vai, né, aproximando as pessoas e vai criando situações para nos mostrar os caminhos. Desde que eu comecei o contato com a Cabocla Jupira, que é hoje a dirigente espiritual da nossa casa, sempre me foi dito que eu tinha a missão sacerdotal dentro da Umbanda. E eu, como fugi da mediunidade lá no início, fugia da missão depois. Nesse grupo de pessoas que se reuniu para estudar a Umbanda, só tinha médium. E aí estudamos. Quando a gente tinha 1 ano já lá, o grupo de estudo, o pessoal começou a pressionar. Mas a gente só vai ficar estudando? A gente não vai se desenvolver? A gente não vai... E nesse período que eu fiquei afastada, eu continuei, né? Eu tinha o meu altar em casa, continuava cultuando os meus guias, fazendo as minhas firmezas, continuei em contato com os guias que me acompanham. No final desse ano, que o pessoal vinha, né, pressionando mais assim, eu trabalho com Ogum Beramar, e o seu Ogum colocou uma espada no meu pescoço e disse: é muito fácil apontar o dedo para os outros. Então, chegou a hora dos dedos se apontarem para a senhora. E foi assim que nasceu a Tenda de Umbanda, Filhos de Fé e Cabocla Jupira. Nesse momento, eu percebi que realmente não tinha mais como fugir da responsabilidade, que eu entendo que a gente assume antes de encarnar, é uma responsabilidade que a gente assume no astral, e não dá para dizer que eu não sei, porque as situações vão se mostrando, os guias nos falam, tudo vai acontecendo e a gente tem o direito, né, de escolher fechar os olhos ou escolher assumir aquilo que a gente já tinha se comprometido em algum momento. Foi assim que nasceu a nossa casa. Hoje a casa tem 5 anos, não foi fácil até aqui, não é fácil ainda, e quando eu vejo alguém dizendo, eu vou abrir meu terreiro, eu fico pensando, gente, às vezes chega na sexta-feira e eu tô morta de cansada, e aí que vem que eu ia contar dos vídeos, né, e aí quando eu vou limpar, o terreiro fica do lado da minha casa aqui, eu vou ali limpar, eu vou lá nos canais e boto os vídeos e fico ouvindo enquanto eu tô limpando tudo, e organizando tudo, e preparando tudo, eu vou escutando e vou estudando e vou aprendendo com tanta coisa boa que tem na internet, né?
E aí chega no fim do dia, eu vou tomar o banho, tomar meu banho de ervas, e muitas vezes eu penso, nossa, que saudade de tomar esse banho e de ir para o terreiro, trabalhar e voltar para casa. Não é mais assim. Mas é maravilhoso. Eu sou apaixonada. Quando toca o terreiro é outra cabeça, é outra cabeça.